Bom, para nós é muito importante e muito bom poder falar da palavra da graça de Deus com toda a liberdade, né? Com, com toda a liberdade que Deus nos dá, que Deus nos concede, e mais, porque é a verdade. O problema é que tem muita gente que está contaminada com a mentira. As pessoas estão mais de 2000 anos ouvindo mentiras a respeito do Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos que esses líderes religiosos fraudam a palavra de Deus, distorcem a Bíblia, justamente para os seus interesses pessoais, para poder deixar o povo na cegueira, na escravidão, né? Para que eles possam dominar essas pessoas, ter essas pessoas sempre no domínio deles, para que as pessoas vivam dependente deles, dependente de suas orações, de suas falsas orações, intercessões, de mão na cabeça, para que as pessoas vivam escravizadas em correntes, campanhas, votos, sacrifícios, acendendo velas, fazendo missas, novenas, trezenas, subindo montes, descendo montes, e totalmente cegas, sem entendimento de Deus, alheia à vida de Deus. E mal sabe essas pessoas que Deus está dentro delas, que elas já nasceram sob o pacto da graça. Todos nós nascemos sob o pacto da graça, a não ser que você tenha nascido antes da cruz, antes de Jesus morrer na cruz, a não ser que você tenha nascido no tempo de Jesus, porque até o tempo que Jesus estava vivo, estavam todos debaixo da lei. Antes de Jesus ir para a cruz, o que havia era lei. Atrás da cruz, o que havia é lei. Depois da cruz é a graça, é o novo pacto, a nova aliança. Antes de Jesus ir para a cruz, é a lei de Moisés, que foi dada não para nós, para nenhum de nós, e sim para o povo judeu, né? Deus, sabendo que os judeus não iriam cumprir, jamais iam cumprir aquilo, eles tentam hoje, mas jamais irão cumprir, nem Moisés, que foi o chefe da lei, conseguiu cumprir, porque ele pecou no meio do caminho e morreu no meio do caminho. Imagine hoje uma pessoa querendo cumprir. Nem Moisés, que foi no monte e recebeu as leis de Deus, desobedeceu, porque Deus mostrou que o homem não tem condições de obedecer a lei, né? De cumprir a lei. Por isso, o que é que Deus fez? Ele veio, cumpriu a lei e removeu ela, e a transformou em 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Pronto, esses são os 2 mandamentos. Deus pegou toda aquela lei, todas aquelas ordenanças, encravou na cruz, e hoje ele reduziu em 2 coisas. Hoje não, há 2000 anos atrás. A lei foi reduzida ali na cruz, a esses 2 mandamentos. Lembra que Jesus falou? Novo mandamento vos dou. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Pronto, se a pessoa começar a buscar a graça de Deus, né, que está dentro dela, não é buscar em lugar nenhum não, em religião, em filosofias, em heresias não, a procurar se voltar para dentro de si, procurar ouvir essa palavra de Deus, que é a palavra da graça, o verdadeiro evangelho, entender as coisas de Deus, ter comunhão com Deus, então essas pessoas com certeza irão crescer espiritualmente na graça, no amor e no entendimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, a questão do pecado, esse pecado que Adão cometeu, essa iniquidade lá no paraíso, isso também já estava programado. Deus já sabia que Adão ia cair. Deus já sabia que Adão ele iria se perder, né? Tanto é que Deus tirou da costela dele a mulher, Eva, né? Porque Deus tinha que preservar a semente dele, né? A semente espiritual de Deus estava com Eva, não com Adão. Adão era um vaso de ira, um vaso de perdição. Pode ver que no início, quando Deus criou ele, antes dele tocar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que é um símbolo também. A cruz também é o quê? O que estava ali na cruz representado? O corpo de Jesus, que foi feito maldição, o mal, né?
e o Espírito de Jesus que estava dentro daquele corpo que representa o bem. Então, a cruz é como a árvore. O bem e o mal estavam na árvore. O bem e o mal também estavam na cruz. Por isso a Bíblia diz. Então nós temos que entender essa balança aí. Adão e Jesus. Né? Então Adão, ele não tinha espírito. Aí as pessoas perguntam, mas como pode isso? Pode, era um vaso. Né? Você vê que Adão falava toda a tarde com Deus. A Bíblia diz que lá em Gênesis, né? Se você quiser, pega a sua Bíblia aí e vai lá dar uma passeada lá. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que toda a tarde, na viração da tarde, Deus ia lá no jardim do Éden, bater um papo com Adão, conversar com Adão. Né? Deus ia lá conversar com ele. Ora, se Deus estivesse dentro dele, se ele tivesse o Espírito de Deus, Deus não precisaria isso. Né? Deus não precisaria isso. Tanto é que quando ele caiu, Deus perguntou, Adão, onde você está? Como de conta que Deus não sabe onde a gente está. Mas Deus, por educação, perguntou, né? E ele estava escondido. Né? Então, se Deus estivesse dentro dele, Deus não precisava ir lá toda tarde, né? Se manifestar ali para conversar com ele. Deus falava no coração dele, na mente dele, assim como Deus fala com a gente hoje. Deus está dentro de cada um de nós hoje em espírito. A Bíblia diz, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Os líderes religiosos estão dizendo para você buscar a Deus, né? Buscar o Espírito Santo. Por acaso o Espírito Santo está perdido em algum lugar? Né? Ele manda você buscar. Buscar o quê? Como que você vai buscar alguém que já está dentro de você? Mas é isso que eles querem, eles não querem que você saiba, que Deus está dentro de você. Deus não estava dentro de Adão. Deus estava dentro de Eva. A Eva tinha espírito, tinha corpo, alma e espírito. Adão tinha corpo e alma. Tanto é que quando Adão cai, você não vê mais Adão batendo papo com Deus. Né? Depois que Adão é expulso do paraíso, você vê alguma informação na Bíblia que Adão estava lá conversando com Deus? Não, você vê que a semente de Adão e Eva, que era Caim e Abel, né? Caim sai por Adão, Abel sai por Eva. Você vê que Abel estava sempre em contato com Deus. A semente de Deus, os filhos de Deus, né, através de Eva, estava sempre em contato com Deus. Mas os filhos de Adão, a semente de Adão, Caim era um deles, não tinha contato nenhum com Deus. Tanto é quando ele matou o irmão, Deus foi até ele e perguntou, cadê o seu irmão? Olha a resposta que ele deu a Deus. Por acaso eu sou babado, meu irmão, para saber onde ele está? Olha a natureza do cara. Por aí você já vê que o cara não era flor que se cheira. Entendeu? Respondeu assim a Deus, né? Aí Deus ainda teve educação, falou com ele, olha, Caim, o pecado bate na sua porta, cabe a você, rapaz, rejeitar. Né? Aí ele recebeu também uma espécie de marca ali, uma maldição, né? Então, quer dizer, esse Adão, ele foi criado por Deus para fazer aquilo mesmo, para cair. Deus tinha um propósito. A única coisa que Deus aproveitou de Adão foi o corpo, foi a forma, né? Porque todos nós somos descendentes dele. Deus ia precisar dessa forma para colocar dentro dessa forma que somos nós o espírito dele. Mas Adão mesmo, Adão morreu, foi para onde? Para o céu ou para o inferno? Para o lugar nenhum. Adão deixou de ser. Virou pó e cinza, acabou. Então, o filho da perdição, o vaso de ira, né? Aqueles que só têm alma, corpo, alma, e não têm espírito, esses não vão nem para o céu nem para o inferno. Eles deixam de ser, deixam de existir. Do mesmo jeito que veio a existir, que Deus fez a existir, chamou do nada, né? Ou fez do pó da terra, ou seja lá de onde for, deixam de existir naturalmente. Ou Deus não tem poder para criar uma coisa e destruir, se Ele quiser. Né? Deus é poderoso, Deus é soberano, né? Deus faz uma coisa virar pó e cinza e não existir mais e acabou. Por quê? Porque Deus é o Senhor, Deus é poderoso. Então Deus criou aquele vaso. Tanto é que a Bíblia diz que o pecado estava fora do mundo. O pecado não estava no mundo. A Bíblia diz que assim como por um só homem entrou, quer dizer, se entrou é porque estava fora. Entrou por quem? Não entrou por Eva, não entrou pela cobra, não entrou pelo elefante, pelo jacaré, como as pessoas pensam. Entrou por Adão. Adão era o responsável pelo planeta Terra, por tudo que havia na Terra. Por isso Deus diz, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre tudo isso.
Mesmo Adão tendo só alma, Adão era inteligentíssimo. Adão ele usava 100% da mente dele, a mente carnal dele. Ele usava. Deus deu essa autoridade a ele. Ele tinha autoridade, ele não tinha espírito. A autoridade é uma coisa e ter o espírito de Deus é outra. E nós temos poder e autoridade quando o espírito de Deus está dentro de nós. Quando não está dentro de nós, o que nós temos é autoridade. Tanto é que Jesus mandou os 70 lá, e quando eles voltaram, disseram: poxa, Senhor, até os demônios obedecem a gente. Jesus disse: eis aí, vos dei autoridade. Tá vendo? Ele não disse: te dei poder. Só depois que ele vai na cruz, que ele morre e ressuscita, ele diz: agora recebereis poder e autoridade. Tá vendo? A verdadeira autoridade, o verdadeiro poder. Só depois que ele ressuscita e coloca e o Espírito vem sobre nós. Então aí nós recebemos poder. Poder é uma coisa, autoridade é outra, né? Você vê um guarda de trânsito aí, né? Ele estende a mão, os carros tudo para. Por quê? Porque ele tem a autoridade, né? Só com uma mão só ele para centenas de carretas, né? Que tiver na pista, né? Mas ele não tem poder. Quem tem poder é o judiciário, que pode desfazer tudo o que ele fez, né? Então, há essa diferença. Então Adão, ele não tinha espírito, né? Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Ele não disse os adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade. Ele não disse só isso, ele disse os verdadeiros. Porque existem os filhos da perdição, os filhos da ira e os filhos de Deus nesse mundo, as duas sementes, a semente de Caim e a semente de Abel, a boa semente e a má semente, o joio e o trigo, não é isso? Então isso já vem da onde? Desde lá do paraíso. Aonde que começou o pecado, essa história de pecado? O que é pecado? Pecado é o que as pessoas, os líderes religiosos ficam dizendo que prostituição, lascívia, bebedice, inveja, tudo isso é pecado. Né? Agora, de onde veio o pecado? O pecado começou no Jardim do Éden? Não. O pecado começou aonde? Começou no céu, com Satanás. Né? Ele não era um anjo? E ele estava fazendo o quê? Ele estava bebendo lá em cima? O diabo caiu porque ele estava tomando cachaça, tomando vinho? Porque ele estava fazendo sexo? Porque ele estava nessas coisas, nessas obras da carne? Não. Ele caiu por quê? Por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa de orgulho, né? Iniquidade. Então, quando o diabo foi lançado, Satanás, com a terça parte dos anjos do céu, que Deus já havia preparado de antemão, tudo isso é um projeto de Deus. E nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando esse projeto de Deus. Por que Deus permitiu que Lúcifer se tornasse o diabo, né? Por que Deus o transformou no diabo? Porque ele não se transformou em diabo sozinho, né? Rodou a baiana lá, agora eu sou um anjo de luz, agora eu vou virar o diabo. Não, ele não se transformou sozinho, né? Porque quem criou todas as coisas no universo, nesse universo físico e no universo espiritual? Quem criou? Alguma coisa se criou sozinho, sem a autoridade de Deus? Não, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas, né? Todas. O que é todas? Todas é todas. Deus já tinha um plano para Satanás e seus demônios, para Satanás e para aquela terça parte dos anjos, já estava tudo programado. Deus deu uma de boa, né? Ele ficou lá maquinando as coisas dele, e quando ele se levantou, aí Deus disse o que diz Chapolin Colorado: não contavam com a minha astúcia, né? Então Deus fez essa surpresinha para ele, e ele foi surpreendido, né? Então, quer dizer, quando Deus lançou Satanás aqui para a terra, ele veio com essa coisa chamada pecado, que quer dizer desobediência, iniquidade à palavra de Deus, desobediência à palavra de Deus, e ficou nas regiões celestiais. E Adão aqui dentro do planeta Terra. E o planeta Terra não havia passagem para ele entrar aqui. Não havia um portal para ele entrar aqui.
A única maneira dele entrar aqui é se Adão errasse, se Adão abrisse a porta. E foi justamente o que Adão fez. Adão abriu a porta. Adão tinha corpo e alma. Quando Adão desobedeceu a Deus, Adão ficou completinho, ficou completo, com o bojo completo, que aí ele passou a ter corpo, alma e o espírito de Satanás nele. Eu costumo dizer que Adão é um primeiro endemoniado. Então, o diabo, o pecado, a morte, essa coisa chamada morte, a morte entrou no mundo. Quando fala entrou no mundo, não é que entrou na terra, dentro da terra, não. Entrou por Adão, entrou no corpo de Adão, na alma de Adão. Por isso você não vê, depois que ele é expulso, Adão batendo papo com Deus, porque Deus não conversa com um endemoniado. Tá entendendo as coisas? Vai pensando. Pega a Bíblia lá em Gênesis e vai analisando. E a Bíblia diz assim, como é que é, meu Deus? A Bíblia diz que o primeiro Adão, o primeiro homem criado, é alma vivente. Mas o segundo é Jesus, que se veste de carne, mas é espírito. Jesus tinha o Espírito Santo, espírito vivificante, que ia nos vivificar. Então, o primeiro homem nos matou. Através dele, quando o diabo entrou nele, como nós somos descendentes dele, né? O nosso corpo físico, a nossa carne, vem dele. Ele é a forma principal, a base, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Está lá em Hebreus, se eu não me engano, 1. Hebreus 1. Procura aí na sua Bíblia. Deus é o Pai dos Espíritos. Olha aí, Deus não é pai de carne. Deus não é açougueira, né? Deus é o Pai dos Espíritos. Mas que espírito que Deus é Pai? Espírito de porco? Espírito do diabo? Não. Espírito da coisa? Não. Do Espírito que está dentro de cada um de nós. Porque, além do Espírito Santo, nós temos o nosso espírito particular. Cada um de nós temos o nosso próprio espírito particular. E é nesse espírito que Deus trabalha. É nesse espírito que Deus trabalha, no nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo confirma em nosso espírito, em nossos corações, que nós somos filhos de Deus. Tá vendo? Então, existe o vaso de bênção. Deus cria vasos de bênção e vasos de ira, vasos de destruição, para ele usar para um determinado propósito e depois ele destrói. Ah, mas por que Deus faz isso? Porque Deus é Deus, Deus é soberano. Até o vaso de ira, ele tem uma serventia. Talvez você olhe e pense que não, mas ele tem uma serventia. O diabo teve a sua serventia. Depois foi destruído. Adão teve a sua serventia. Depois foi destruído. A descendência de Adão, os vasos de iras que vieram de Adão, tiveram também o seu período. Por exemplo, quando Deus manda lá Moisés ir até Faraó, o Faraó, Deus endurecia o coração do Faraó. Moisés ficou cabulado, né? Ora, o senhor me manda lá, depois o senhor mesmo endurece o coração do cara, eu vou lá para o cara soltar o povo. Aí o senhor vai lá, endurece o coração do cara, o cara resiste ao senhor. Claro, por isso a Bíblia diz lá, leia aí, a Bíblia diz assim, ó, para isso mesmo, Faraó, te levantei. Né? Foi Deus que levantou aquele homem, aquele vaso de ira, para Deus mostrar o poder dele, né? Para em ti mostrar o meu poder. Né? Como é que Deus ia mostrar todos aqueles milagres, fogo caindo do céu, tudo aquilo para o povo de Israel, se não tivesse um homem para resistir a ele, não tivesse alguém, qualquer ser para resistir a ele e contra ele. Né? Então Deus criou aquele vaso para mostrar a grandeza dele naquele vaso. Ah, mas coitadinho do Faraó, por que ele fez isso? E depois Faraó entrou no mar, Deus o afogou e o matou. O Faraó foi para o inferno? Não.
Foi para o céu? Não, deixou de existir. É um vaso. É como cai um copo na sua casa, você joga ele no chão, quebrou ele, acabou. Você varreu, jogou no lixo, tchau, pronto, acabou. Não existe mais. O que sobrevive é apenas os filhos de Deus. Esses que têm espírito podem adorar a Deus. Quando o nosso corpo físico morre, vai para o cemitério, mas o nosso espírito recebe um corpo novo. E para você não ficar em dúvida que existe realmente pessoas que têm só alma, a alma está ligada aos sentimentos, está ligada à carne. A Bíblia não diz que nenhuma alma vai para o céu. Quando você vê escrita essa coisa de alma na Bíblia, isso aí são os tradutores que colocam, mas não existe alma no céu. Porque a alma é uma coisa humana, ela está ligada aos sentimentos. A pessoa pode estar feliz, daqui a pouco pode estar triste do mesmo jeito. É a alma quem causa essas coisas. E quando a pessoa morre fisicamente, a alma também acabou, porque a alma trata dos 5 sentidos, dos sentimentos, né? A pessoa pode estar bem agora, daqui a pouco ela está irada. E ela tem alma. Né? Agora o espírito não, a alma oscila. Mas o nosso espírito ele não oscila. Ele está ali, perfeito, esperando só o alimento da palavra de Deus. Porque Deus, Jesus, já nos fez perfeito há 2000 anos atrás. Esse espírito que está dentro de você, que Deus lhe deu, está limpo, purificado, limpo, abençoado, mais que vencedor, perfeito. Você pode estar praticando o que você estiver praticando de ruim nesse mundo. Você está praticando porque você está nas obras da carne. Você está com a mente de Adão ativada em você. Não é diabo, não é nada. Porque a Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Não é que era, são. Porque enquanto a pessoa estiver vestida de carne e osso, ela vai ter essas obras. É por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra da graça de Deus, para que nós possamos vencer tudo isso. E olha aqui o que está escrito em 1 Coríntios, né? No capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, no capítulo 15, no versículo 45, diz assim, ó, agora você vai saber quem que era Adão, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem, quem? Adão, foi feito alma vivente, tá vendo? Deus fez lá o bonequinho lá de barro e soprou nele o fôlego de vida e não espírito. Adão não tinha espírito, lembre disso. O primeiro homem, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Está explicado? Mas não é o primeiro o espiritual. Quem é o primeiro? Adão. Não é o primeiro que é espiritual. E sim o natural. Ele era natural, carnal. Depois o espiritual. Quem é esse depois? Jesus. O primeiro homem formado da terra é terreno. Quem é o primeiro homem formado da terra? Adão. O segundo homem é do céu, tá vendo? E quando está falando aqui, não está se referindo só a Jesus e a Adão, não. Está se referindo a mim e a você. Esse corpo físico que você tem, essa alma que você tem é terrena, mas o Espírito de Deus que está dentro de você é do céu, e esse homem do céu precisa comer, precisa se alimentar, assim como o terreno, precisa ser educado, precisa aprender as coisas do céu. Por isso a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, aprendei, se alimente das coisas do alto, aonde Cristo vive. Tá bom? Nós vamos continuar falando mais a respeito dessa palavra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal e até uma próxima. Bom, para nós é muito importante e muito bom poder falar da palavra.